Aí veio o Jihad Butleriano, 2 gerações de caos. O deus da lógica máquina foi destronado no seio das massas e elevou-se um novo conceito. Não se pode substituir o homem. Essas 2 gerações de violência foram uma pausa talâmica para toda a humanidade. Os homens olharam para seus deuses e rituais e viram que tanto uns quanto os outros haviam sido tomados pela mais terrível de todas as equações, o medo sobre a ambição. Agora, vamos finalmente dar uma olhada na versão da Enciclopédia de Duna. Então, na enciclopédia tem uma mulher chamada Jehane Butler. De acordo com a enciclopédia, ela nasceu no ano 230 antes da Guilda e faleceu no ano 182 antes da Guilda. Então, aqui nessa versão, o Jihad Butleriano foi um confronto entre 2 planetas. O primeiro deles, Richaz, é um planeta que priorizava muito os avanços tecnológicos. Eles fizeram robôs, máquinas pensantes, para auxiliar nas mais variadas tarefas. Comos é um planeta mais bucólico. Então Jehane foi para Pylos, a capital do planeta Comos, para ter o seu bebê lá, onde operavam essas máquinas do planeta Richaz. Só que aconteceu que disseram que houve complicações no parto e o bebê morreu. Só que tem um problema aí. Jehane é uma Bene Gesserit. E as Bene Gesserit dominam, o controle absoluto sobre seus corpos. Ela sabe como é o desenvolvimento do que está sendo gerado dentro dela e, com isso, ela sabe também que não deveria ter problemas nesse parto porque era uma criança saudável que estava ali. Ela foi investigar e descobriu, que esses robôs estavam fazendo abortos de propósito mesmo, Aqui diz um programa de abortos injustificados. Aí pronto, ela se irritou bastante e começou essa revolta, divulgando para o pessoal lá do planeta Comos. Ela fundou a Frente para o Fim da Exploração dos Comanos, junto com o marido dela, o Tether, que tinha habilidades administrativas. O pessoal de Comos descobriu que não era só esses abortos injustificados que estavam acontecendo. As máquinas estavam alterando as mentes humanas a outros níveis. A enciclopédia não detalha como, mas isso bate com o que tem lá no original. Vamos tirar diretamente da enciclopédia, olha só. Eles descobriram lá a extensão com que o diretor do hospital era apenas um mero reflexo de um estado da sociedade além da sua imaginação. O grau com que as máquinas controlavam a população de Richaz, alterando as características emocionais e intelectuais de seus habitantes por séculos, era literalmente incrível para os comanos. Muitos deles nunca acreditaram no que viram lá. Tem outra figura muito importante, para o conflito do Jihad Butleriano nessa versão da enciclopédia, que é a sacerdotisa de Cubebe. Cubebe é a deusa principal para o povo lá de Comos, que é a sacerdotisa Urânia. Essa sacerdotisa foi interrogar um dos principais doutores lá do hospital, que estava com aquela conspiração dos abortos, que era o doutor G. Demlen. Aí Urânia fala assim para ele. Urânia contou a ele que seu trabalho violava princípios fundamentais do respeito à vida humana, sem mencionar a ofensa ao culto à deusa. E aí esse cara, ó o que ele vai fazer. A menção à deusa, Demlen explodiu em um ato de ultraje honesto e ácido, e em sua fúria, após sugerir que havia mais valor em prestar reverência a uma de suas máquinas do que num culto a uma suposta deusa inventada por uns caipiras bucólicos em uma pocilga de planeta. Demlen virou sua cabeça na direção do ícone de Cubebe como se fosse cuspir nele. Antes que pudesse cometer o ato, Urânia o matou com sua faca cerimonial. Depois que Urânia passou a faca nesse doutor aqui, ela se tornou uma das líderes do Jihad Butleriano, da revolta contra as máquinas. Ela e Jehane Butler
elas tinham diferenças fundamentais. A Urânia, ela incitava mais esse fervor religioso nas pessoas, esse fervor fanático contra as máquinas e os cientistas. E nisso aí muitos inocentes foram mortos. A Jehane nunca quis que a revolta saísse do controle. Nesse caso, ela é uma líder, né, arrependida, uma líder relutante, que é um pouco parecido com o que a gente tem com o Paul, né, que ele também leva as pessoas a um jihad. Em suma, a semelhança entre os dois é que ambos desencadearam esse lado negativo da religião, né, que alimenta fanatismos, provoca o fundamentalismo e incita as pessoas a cometerem atrocidades em nome da sua religião, em nome da sua fé. A war in my name! Everyone shouting my name! E depois se arrependem, se perguntam, mas o que foi que eu fiz? Que atrocidade eu desencadeei? Ele se arrepende até antes de incitar o jihad, né? Como o filme do Villeneuve também retratou muito bem. E o jihad continuou algum tempo depois da Jehane morrer. Que aí quando a Jehane morre, ela se torna um mártir e é uma força religiosa maior ainda. Olha só, aqui diz que na verdade foi a sacerdotisa que pregou o jihad. De fato, se não tivesse uma base religiosa para o movimento, não seria por definição um jihad. Então, a Urânia que tornou o negócio ainda mais sério, né? Incluindo aí o elemento religioso. Então, depois de um tempo, conseguiram destruir todas as máquinas e reuniram um grupo para reescrever os textos religiosos, que foi a Bíblia Católica de Orange, que veio com os famosos mandamentos: não desfigurarás a alma e não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem. No caso, chamam esses caras que reescreveram os textos religiosos de tradutores ecumênicos. O Frank gostava muito dessa ideia de ecumenismo. Ele gosta de misturar as religiões, por exemplo, os Fremen, que são os Insuni, e tem também os Nava cristãos. Ele quer que tudo misture. Aliás, adivinha só onde esses tradutores ecumênicos se encontraram? Na Terra, a velha Terra, como chamam em Duna. Afinal, qual é o melhor lugar para a criação de um novo texto religioso definitivo do que o berço da humanidade? Agora, tem problemas essa versão da enciclopédia? Pode apostar que tem. Tem uns fãs que gostam de falar: eu sou purista de Duna, eu prefiro acreditar nas coisas da enciclopédia do que as que tem naquela porcaria do Duna expandido. Só que o pessoal que gosta de considerar mais a enciclopédia não é tão melhor assim não, viu? Porque tem uns erros aqui que eu achei. Devo adicionar que eu entendo o receio dos fãs mais puristas. Afinal, nem a enciclopédia nem o Duna expandido foram escritos pelo Frank Herbert. Mas o diferencial é que o Willis McNally teve a autorização do Frank Herbert. Ele ainda estava vivo quando a enciclopédia saiu. Já nos Duna expandido, mesmo que seja escrita pelo filho dele, o próprio Frank não estava vivo para dar essa autorização, né, esse aval. Então é super compreensível esse pé atrás. Mas o próprio Frank falou que ele tem as suas coisas próprias a dizer sobre o decorrer das crônicas ali. No prefácio, como eu falei no vídeo anterior sobre o Guia dos Livros de Duna, eles falam na enciclopédia que se passaram 15 anos do primeiro Duna pro Messias de Duna. Só que o Messias de Duna fala que são 12. E deixa muito claro isso. E nesse relato da Jehane Butler, qual é o problema? Ela é uma Bene Gesserit. E no Duna original fala que as Bene Gesserit foram fundadas depois do Jihad Butleriano. Ou pelo menos durante ele, que é o que acontece lá no Duna expandido. A gente vai chegar lá. Vamos olhar de novo aquela fala da Morrian. Ela usa a palavra fundadas, fundação, né? O início.
Mas a enciclopédia também vai falar que as Bene Gesserit são remanescentes de grupos matriarcais muito antigos, né? Eles mencionam lá atrás na Mesopotâmia que elas são descendentes dessas culturas, desses povos, as habilidades coletivas que foram preservadas ali continuam. E depois do jihad butleriano, elas apenas ascenderam ao poder. Ou melhor, não exatamente ao poder, mas ganharam uma relevância política. E aqui no apêndice de Duna ainda fala que no final do jihad elas ainda estavam reunindo as feiticeiras. Mas eu gosto da ideia original que elas vieram depois. Organiza melhor o universo, né? Dizer que a necessidade, né, depois que as máquinas foram extintas, criou essas outras facções, né? É uma coisa bem tema de Duna, né? Necessidade criando outras coisas e por aí vai. Uma coisa curiosa é que comparam a Jeraine Butler com a Jéssica, que elas foram as únicas, né, ousadas o suficiente para quebrar as regras da Irmandade. Que tem o seguinte, eu tinha dito, né, que elas são como se fossem as jesuítas, que o Frank tirou esse nome de lá. E os jesuítas eram bons nisso, de disciplinar as pessoas, ensinar as pessoas nos meios culturais deles. As Bene Gesserit são isso a 10ª potência. Elas são muito boas em doutrinar, em disciplinar. Então, você ir contra esses ensinamentos, essa educação super elaborada delas, é um ato de ousadia muito grande. A Jéssica é a super ousadia master. E qual que foi essa regra que a Jeraine quebrou? Ela foi uma líder direta. As Bene Gesserit não podem se envolver em lideranças diretamente, né? Esse foi o preceito que a Jeraine quebrou. E a Jéssica foi ter um menino, achando que podia ser o Kwisatz Haderach, e foi.